Uma das pessoas que acompanhavam o ministro Alexandre de Moraes é que realmente teria entrado em atrito com a senhora Andréa, a esposa do senhor Roberto lá, que, né, teve toda aquela situação constrangedora lá no aeroporto na Itália. Tá? Empresário diz à Polícia Federal que apenas, de certo modo, reagiu às ofensas e afastou o filho de Alexandre de Moraes, como eu já havia dito aqui, eu acho que num vídeo no domingo, mencionando essa situação, da qual eles estavam tentando transferir a responsabilidade, de certo modo, diretamente ou indiretamente, à família, né, do Alexandre de Moraes, ou até mesmo a alguém lá que estava com Alexandre de Moraes. Bem, eu sou o Cláudio Pereira e eu vou falar no vídeo de hoje esse verdadeiro absurdo, né, que nós acabamos de ler aqui, ou pelo menos que a Folha está mostrando aí. Você vai falar assim, eu não acredito. Pois é. Por isso, gente, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o mundo, infelizmente, ele tá cheio disso, tá? A situação tá bem complicada. Eu vou narrar aqui um pouco do que o advogado falou, né? Disse à imprensa e, de certo modo, né, contou aí a versão do senhor Roberto, mas eu vou te falar, dificilmente você vai acreditar no que eu vou te falar, porque é realmente beira, assim, uma das coisas assim, mais absurdas que você já ouviu. Se você já ouviu coisas absurdas, se prepare que talvez essa, né, pelo menos na minha visão, na minha opinião, essa é uma das piores. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, é o seguinte, tá indo direto para a matéria aqui, como vocês estão vendo, estamos no site da Folha de São Paulo aqui, dizendo o seguinte, né? O empresário, que como vocês já sabem, né, para quem talvez ainda não está inteirado da situação, mas o ministro Alexandre de Moraes, né, é o que é veiculado aí na imprensa, que ele foi, de certo modo, agredido, ele e a família dele, verbalmente, e até houve um tapa, né, no filho do Alexandre de Moraes. E aí, a situação ficou complicada, o ministro já acionou, né, informou que iria dizer a PF, mas mesmo assim, não, as pessoas que estavam partindo para cima do ministro não se conformaram com toda aquela situação e mesmo assim continuaram, tá? Diante dessa situação extremamente constrangedora, né, o ministro Alexandre de Moraes passou aí salvo engano, de sexta para sábado, tá? Lá na Itália. E aí a Polícia Federal, né, foi acionada, a Interpol também, salvo engano, e a coisa foi ficando complicada. O filho, né, o genro, na realidade, do Roberto, ele foi diretamente prestar depoimento, acho que não sei se foi no sábado ou se foi no domingo de manhã. Às 6 da manhã, a Polícia Federal já chegou lá intimando ele, tá? E ele teve que prestar depoimento. Hoje, né, o senhor Roberto, 71 anos, foi lá, né, ele e a esposa dele. Primeiro foi ele prestar o depoimento, depois foi a esposa, tá? E aí você vai falar assim, nossa, Cláudio, mas o que será que houve nesse depoimento? Bem, eu vou falar para você, mas antes disso, já deixa um like aí que é extremamente importante. Indireto para a matéria aqui da Folha de São Paulo, tá? E eles colocam aqui sempre como suspeito de hostilizar ministro do STF em aeroporto em Roma e nega motivação política. Por que a motivação? Para afastar, de certo modo, a relevância do cargo do ministro Alexandre de Moraes. Isso, consequentemente, não daria aí os 8 anos de prisão. Calúnia, injúria, difamação, menos de 4 anos não seriam presos. No caso de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, aí sim chega a esse ponto em relação à pena. Por isso o advogado aqui já foi, de certo modo, em cima, né? Já foi mais incisivo, está dizendo que nem conhecia eles, a família do ministro Alexandre e tal, que nem sabia do que se tratava. Então, por aí você já tem uma noção. Mas eu vou te contar aqui, vou mostrar para você aqui, de certo modo, o que diz aqui a matéria, que você vai ficar ensandecido, tá? É uma narrativa e isso é o perigo, né? Da gente encontrar pessoas assim no dia a dia, Deus o livre e guarde, né? Encontrar pessoas nessa situação, com esse tipo de conduta. Mas vamos lá. A defesa do senhor Roberto Mantovani, filho, de 71 anos, suspeito de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, e a sua família diz que o empresário relatou em depoimento à Polícia Federal nessa terça-feira, dia 18, ter apenas, de certo modo, reagido às ofensas e afastado uma pessoa que seria filho do ministro Alexandre. Ou seja, né, foi isso, apenas afastar. Isso aqui é orientação jurídica, tá? Ele não disse que ele empurrou ou que deu um tapa. Não, na realidade foi apenas afastar, conduzir, para não
piorar a situação. Por isso que fala, não, foi apenas afastar, tipo, mais ou menos assim, afastar. Mas essa é a narrativa. Isso aqui é a história contada, tá? Segundo o advogado Ralph, né, filho, segundo o advogado, porém, ele nega ter havido um empurrão ou agressão e afirma que agiu após a sua esposa ter sido desrespeitada. Isso aqui também é uma maneira de dizer que eles foram provocados. E aí, em razão disso, em legítima defesa da honra, legítima defesa putativa, e dentre outras que pode ser alegada aí, é que em razão disso, é que ele partiu para cima. Diz que não houve motivação política e que, em meio a desentendimento, a família nem sabia se tratar de pessoas ligadas ao Alexandre de Moraes, tá? E não foi como uma motivação política justamente por isso, porque não querem, de certo modo, levar para o cargo, a estatura, né? Que vai, a estatura do ministro em relação, né? Ao campo jurídico, né? A importância. Então eles querem tirar isso para diminuir caso a pena. Ou seja, se vai ser condenado, tudo bem, mas dos males do menor, tá? Pelo menos a minha visão. E aqui tá a foto do empresário. E aí, a Folha diz aqui o seguinte, o empresário, o episódio, né, aconteceu no aeroporto, e aí vocês já sabem já sobre a situação, né, lá em Roma. O ministro relatou ter sido chamado de, né, vocês já sabem toda essa situação, por um grupo, e que seu filho, Alexandre, é advogado, também sofreu uma... Nossa, meu, aí é complicado, né? O filho ministro, o filho é advogado e o pai ministro, é complicado. Por um grupo, né, que seu filho, o advogado Alexandre Barsi de Moraes, 27 anos, sofreu uma agressão, fazendo com que os óculos caíssem no chão. Olha só o tamanho da barbaridade. Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção, tá? Até esta terça-feira, a família vinha silenciando sobre a questão da agressão. Mas aqui, gente, é o seguinte, ó. Durante todo esse tempo, você tem que analisar que eles foram orientados exaustivamente para, de certo modo, ficar quieto e, no momento certo, dizer que foi por conta de, né, que foram eles que foram atacados, tá? E aí, em razão disso, de certo modo, em razão da provocação, partiram para cima, tá? Ele nega ter havido um empurrão, né? Ele diz que, em razão das ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa, que ele sequer sabia quem era, mas era uma pessoa que fazia ofensas bastante pesadas. Segundo aqui a palavra do Marco, do senhor Roberto lá, muito desrespeitosa à sua mulher. E aí, diante disso, posteriormente, teria sido dito a eles, né, se tratar do filho do ministro Alexandre de Moraes. Mas é algo que não sei dizer se de fato é filho dele, né? Disse o advogado lá. Então, assim, né? Aqui eles estão falando que não sabia que o rapaz era filho do ministro Alexandre de Moraes. Mas, independente disso, existe filho de ministro ou de juiz ou qualquer pessoa tem que ser respeitado. Independente disso. Então, quer dizer que se fosse, né? Se não fosse filho do ministro, estava tudo certo? Não, né? Então, é uma situação extremamente complicada, né? E da qual aqui ele acaba se enroscando no que tá dizendo, tá? O casal estava acompanhado lá em Roma e tal. E aqui tem a versão aqui, ó, tá? A da defesa. Segundo a defesa da família, né? A família chegou no aeroporto. Gente, ó, presta atenção. Essa daqui é uma das partes mais importantes, que é a narrativa onde ele vai falar. Por isso, deixa um like, deixa um comentário se você acha que é absurdo isso ou não. Tá? Mas vamos lá. O que a defesa da família aí, do senhor Roberto, do suspeito aí de agredir o ministro Alexandre de Moraes da família, o que a defesa falou? Segundo a defesa, a família chegou ao aeroporto da capital italiana para o embarque ao Brasil, 5 horas antes do voo, tá? Geralmente são, 2 horas antes que você chega, Cleide? Pelo menos aqui no Brasil? Internacional, voo internacional. Na Itália, né? Não sei se é todo esse tempo, mas não acredito que seja 5 horas. Eles chegaram lá 5 horas antes do voo e procurou uma sala VIP. Em um primeiro espaço, afirmou o advogado que o grupo foi informado que o voo estava cheio. Assim, decidiram buscar outro. Já existe aqui, de certo modo, algo estranho em tudo isso. Porque, a menos que eles tenham ido lá, estavam voltando sem nenhum tipo de passagem, foram comprar na hora, né? Esse pessoal, geralmente, eles reservam e tudo, né?
Então, é meio estranho. Mas, enfim, tá aqui. Foi dito. O voo tava cheio, fui procurar um outro voo. Beleza. Nesse momento, aí, o fato de ter ido procurar um outro voo, né? Ele afirma que a família seguiu adiante e teria cruzado com o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares enquanto buscavam um outro local para ficar. Nesse momento, tipo, né? Como é que eu posso dizer para você aqui, ó? Eles estavam saindo de cá e a família do ministro Alexandre estava vindo de cá. Passou e nesse momento, segundo aqui a matéria, tá? Nesse momento teria havido um desentendimento, tá? Então, aqui eu vou ler novamente o que eu tava falando aqui para você e sair da tela. Mas, ó, ele afirma que a família seguiu adiante e teria cruzado com o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares enquanto buscavam outro local para ficar. Nesse momento, aonde um vinha do ponto A, o outro vinha do ponto B, acabaram ali se cruzando. Uma das pessoas que acompanhava o ministro Alexandre de Moraes teria entrado em atrito com Andréa, segundo a defesa da família. Então, nesse momento, alguém lá começou a discutir com a Andréa. Agora, na sua visão, você acha que tem cabimento esse tipo de narrativa? Pelo menos na minha visão aqui, não, olhando tudo isso. Mas você acha que tem cabimento? O ministro Alexandre de Moraes e a família, né? Como eu já mencionei para vocês aqui diversas vezes, para ser ministro do STF, tem que ter reputação ilibada, né? Um conhecimento, uma pessoa que entende demais de direito. Você acha mesmo que ele iria arrumar uma confusão no aeroporto? Ele e a família dele? Geralmente o pessoal é sempre mais reservado e evita todo tipo de confusão, de bate-boca e coisas desse tipo, de exposição. Vocês acham que o ministro e a família iam começar a brigar lá na Itália? Sabe? Então, mas essa é a versão. Aí alguém de lá, né, da família do ministro Alexandre, brigou ou começou a discutir com a família do senhor Roberto lá. E aí, de acordo com o advogado, Roberto afirmou que houve um entreveiro e que não houve um contato com o ministro Alexandre de Moraes. O senhor Roberto deixou claro que jamais proferiu, né, em momento algum, qualquer tipo de ofensa direcionada ao ministro Alexandre de Moraes. Então, falou para outra pessoa, pro vento. Quem é que estava lá? No meio dessa situação constrangedora. Então, realmente reconheceu que houve um entreveiro, né, com um jovem que estava ali no local. E esse jovem, eles nem sabiam que era o filho do ministro Alexandre de Moraes. Agora tem a parte assim que realmente que choca, tá? Segundo ele, Montavani viu aí o ministro, comentou com a família que ele estava ali e que havia brasileiros filmando o magistrado. Em um segundo momento, ele e os familiares voltaram ao local, tá? E retornaram porque esse era o único corredor. E aí o pessoal vai saber se realmente era o único corredor ou não, né? Num aeroporto tão grande desse nível, tá? Então tá aqui, tem uma parte que eu acho que eu já até mencionei, né? Que é a parte onde eles falam que foi, de certo modo, o filho, a família lá, as pessoas que estavam com o ministro Alexandre, que de certo modo partiram para cima. Deixa eu ver se eu pego aqui, que eu acho que eu tinha até grifado aqui, tá? Uma das pessoas é isso aqui mesmo, tá? O que o rapaz afirma? Que essa é a parte aqui que realmente é a impactante. Ainda bem que você não saiu do vídeo e tá aí. Ó, ele afirma que a família seguiu adiante e teria cruzado com um dos familiares lá do... E a família teria cruzado com Moraes e seus familiares enquanto buscavam outro local para ficar. Nesse momento, uma das pessoas que acompanhavam o ministro teriam entrado em atrito com a Andréa, né? E aí ele, em razão de, né? Aqui já sou eu falando. Ele, em razão disso, de certo modo, decidiu defender a mulher dele. Então isso aqui é uma narrativa, disputa, né, de narrativa, um texto muito valorado, onde você vai colocando mais, né, senhor Roberto, uma pessoa idosa e tal, né, de família, né, então essa vai ser a narrativa, e vai jogar de certo modo pra cima, né, das pessoas que estão, de certo modo, acusando, tá? Eu vejo isso que é um depoimento, uma narrativa muito na minha visão, né, uma narrativa muito estranha, difícil de crer,
E difícil também, na minha visão, de quem for julgar, ler isso daí e imaginar que o ministro e as pessoas que estavam com ele agiram dessa maneira, né? Eu acho muito difícil, tá? O magistrado, a pessoa que for julgar lá, o juiz, né, claro, entender dessa maneira. Agora, e quem sou eu para poder fazer esse julgamento aqui também, mas eu tô dando aqui a minha opinião. Eu acho bem complicado, difícil essa situação, né, deles aí, do senhor Roberto, né? Nesse caso aqui, pelo que eu vi, tá tentando afastar, na teoria aí, o suposto crime de abolição do Estado Democrático de Direito, para ver se fica só na calúnia, na injúria, na difamação, que são crimes eventualmente aí que não geram um prejuízo tão grande assim, pelo menos no caso para o Roberto e para a família, né? Eu acho difícil escapar dessa situação, até porque também os outros ministros vão ficar de olho em tudo isso, as imagens das câmeras, né? Eu acho que chegaram hoje e parece que, enfim, é uma situação tão complicada, realmente constrangedora tudo isso. Agora, em tudo isso daí dá pra gente tirar uma lição de moral, pelo menos o povo brasileiro. Aquele momento funesto, aquele momento doloroso da qual o Brasil estava passando de 2018 até 2021, 2022 ali, esse tempo, graças a Deus, já passou. Então, né, como eu já falei para vocês aqui sobre a questão da teoria do direito penal, que provavelmente vai ser usada em tudo isso aí nessa situação. Punir os eventuais, né, ou pelo menos aí os supostos, no caso, se condenados, criminosos, né? O que vai ser usado? Vai ser utilizado para que outras pessoas não façam isso, né? Não desrespeitem as pessoas por aí. Independente de opinião, posição política. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É uma das coisas assim mais absurdas que nós já vimos aqui, né? E o pessoal tá levando isso daqui do Brasil para outros países. E aí fica uma situação insustentável, né? Vai chegar um momento onde as pessoas vão se envergonhar de dizer que votaram no Bolsonaro. Porque quando ameaçar falar que tem que ligar bolsonarismo, cara grudado em caminhão, gente agredindo o ministro e começar a ligar uma coisa com a outra, as pessoas vão ficar receosas. Pelo menos essa é a minha visão. Tá? É evidente que a gente tem que respeitar a opinião, cada um vota no Bolsonaro, mas não dá para ser extremista. E aqui fica uma situação, a eleição já passou aí, já tem 8 meses, 7 meses mais ou menos, algo desse tipo, e mesmo assim as pessoas continuam ensandecidas, tá? E a pergunta que fica, onde tá o Bolsonaro em tudo isso, que em nenhum momento veio se posicionar e dizer que é contra toda essa situação. O Bolsonaro, na minha visão, é um dos políticos mais irresponsáveis. Eu respeito a opinião de quem pensa diferente, mas na minha visão, ele é irresponsável, porque ele deveria vir a público e falar, pessoal, política é uma coisa e agressão é outra, é mundo aonde vai caber a esfera jurídica. Só que cadê ele para poder falar isso aí? Né? Enfim, deixa a sua opinião. Gente, um abraço e obrigado.